À medida que nos aproximamos do fim do nosso tempo aqui na Terra, é importante prestar atenção ao que a Bíblia nos diz que vai acontecer. Ao fazer isso, estamos nos concentrando nas coisas que realmente importam. Por exemplo, em vez de apenas nos deixarmos levar pelos acontecimentos e pelo que está acontecendo ao redor do mundo, é crucial nos concentrarmos nos avisos importantes que a Bíblia nos dá sobre coisas que podem estar acontecendo em nossas próprias vidas. Hoje quero apresentar a você alguns tipos de pessoas que estão começando a surgir ao redor do mundo nestes últimos dias. Ao nos aprofundarmos na Bíblia, veremos como Deus nos alertou sobre elas e o que devemos fazer para reconhecê-las. Quem são essas pessoas? Por que elas são importantes? Por que você deve ter cuidado com elas? Veremos as respostas a estas perguntas hoje. Oro para que você receba sabedoria e força e seja guiado por esta mensagem hoje. Vamos começar. Número 1. Pessoas que parecem ter uma forma de piedade em suas vidas, mas carecem de evidências ou, como diz a Bíblia, de poder. O apóstolo Paulo alertou sobre esse tipo de pessoa em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pessoas que têm uma forma de piedade são aquelas que podem parecer cristãs por fora, mas na verdade são como lobos ferozes por dentro. Em termos mais simples, são hipócritas. Elas podem falar como cristãos, mas não entendem verdadeiramente o que isso significa. Elas não têm ideia do poder do Evangelho para salvar pecadores ou de como o Espírito Santo pode transformar as pessoas. E como elas próprias não experimentam esse poder, o rejeitam completamente. Essas pessoas fingem que têm respeito por Deus, mas não querem ter nada a ver com os mandamentos dele. Jesus também fala sobre esse tipo de pessoa em Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas nos espinheiros ou figos nos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A Bíblia dá um aviso claro. Fique longe de pessoas como essas. Não se associe a elas porque são hipócritas que podem facilmente te desviar. Deus nos alerta para sermos cautelosos com os falsos profetas porque eles podem não ser fáceis de detectar. Eles podem parecer servos sinceros de Deus, mas estão servindo a Satanás. Os seus ensinamentos e ações são prejudiciais. Eles são como lobos, os inimigos naturais das ovelhas. Mas a sua verdadeira natureza será evidente nas suas ações e, como cristãos com discernimento, podemos reconhecê-los pelo que são. Você pode dizer quem eles são pelo que dizem e não dizem, e pelo que fazem e não fazem. Se produzirem consistentemente frutos ruins, não poderão ser boas influências. Às vezes, esses indivíduos se disfarçam de anjos de luz, conforme mencionado em 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 13 a 14. O seu objetivo é enganar e levar o maior número possível de pessoas à falsidade. Mas devemos ser muito perspicazes para evitar cair nas suas armadilhas. Na verdade, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revela a verdadeira natureza dos falsos mestres religiosos em Corinto e em cada geração e lugar onde aparecem. Ele aponta 6 coisas sobre eles. Primeiro, são falsos. Afirmam que Deus os enviou quando isso não é verdade. Segundo, são obreiros fraudulentos. Os seus métodos e mensagens são enganosos, com o objetivo de enganar os outros. Terceiro, fazem um show, fingindo ser mensageiros de Cristo, mas seus corações permanecem maus e inalterados. Quarto, servem a Satanás e não a Deus. Quinto, fingem ser servos justos, falando sobre justiça, mas vivendo em pecado. E por último, 6, Deus os julgará com base em suas ações. O diabo não aparece como ele mesmo, todo sombrio e assustador. Ele é mais astuto do que isso.
Ele pode parecer deslumbrante, charmoso e atraente. Ele não faz o pecado parecer pecaminoso. Ele o adoça, fazendo com que pareça bom. Ele pode distorcer as coisas de modo que negar a palavra de Deus parece lógico e até agradável. Ele inverte tudo, fazendo o certo parecer errado e o errado parecer certo, a luz parecer escura e a escuridão parecer luz. E, infelizmente, há muitas pessoas que o acompanham. Deus tem algo a dizer sobre isso em Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Além disso, a advertência sobre os falsos profetas surge logo depois de Jesus nos exortar a seguir o caminho estreito. Isso porque esses falsos profetas pregarão coisas que vão contra os ensinamentos de Jesus. Eles fornecerão caminhos alternativos e tentarão desviar as pessoas da porta estreita. Mas podemos encontrar segurança nisso. No final, eles colherão o que plantaram. Isso nos leva ao segundo grupo de pessoas sobre as quais a Bíblia nos alerta. Número 2. Os adoradores de ídolos. A adoração de ídolos é contra um dos 10 mandamentos. A Bíblia nos adverte para ficarmos longe da idolatria e daqueles que praticam essas coisas. Isaías capítulo 44, versículos de 9 a 11 diz: Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que eles nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Antes da nossa civilização moderna, as pessoas criavam ídolos com materiais como madeira, metal ou pedras. Mas hoje esses ídolos físicos raramente são vistos, mesmo em locais de adoração onde os ídolos já foram reverenciados. Hoje em dia os nossos ídolos são muito menos tangíveis. Eles são silenciosos e invisíveis, mas sua influência é profunda, ainda mais do que os ídolos físicos jamais foram. O que quero dizer? Naquela época, os ídolos eram principalmente estátuas, mas os ídolos de hoje são construídos em torno de coisas que valorizamos muito, como carreiras, celebridades, cônjuges, riqueza e estudos. Não que hoje em dia não existam estátuas que são adoradas. Muitos oram para imagens que nada mais são do que um pedaço de gesso. Mas qualquer coisa que concorra com Deus pela nossa devoção é um ídolo e deve ser tratado como tal. Muitas pessoas hoje não perceberam que se tornaram adoradores de ídolos sem saber, porque pensam erroneamente que apenas aqueles que adoram imagens esculpidas em santuários ou templos são idólatras. Mas qualquer forma de adoração que substitua a Deus é uma forma de idolatria. O nosso Deus é zeloso e detesta a idolatria. A Bíblia nos alerta particularmente em 2 Timóteo capítulo 3 sobre os últimos dias, afirmando que as pessoas se tornarão amantes do dinheiro. Jesus também nos alertou sobre isso, dizendo que é impossível servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Veja, Mamon representa o espírito que controla o dinheiro. É traduzido de uma palavra que significa riqueza ou tesouro, simbolizando o que as pessoas valorizam neste mundo. Os tesouros terrenos podem se tornar senhores severos, ditando como as pessoas os servem. Eles levam as pessoas a mentir, trapacear, roubar e até mesmo arriscar suas almas. Neste mundo existem apenas 2 senhores possíveis: Deus ou Satanás, que usa os tesouros terrenos para escravizar as pessoas. Qualquer pessoa, independentemente da sua religião, que sirva ao dinheiro ou às riquezas mundanas enquanto afirma servir a Deus, está enganada ou é desonesta. Servir a Deus é fundamentalmente compatível com servir qualquer outra coisa, inclusive dinheiro. Deus pode te abençoar com dinheiro, mas o dinheiro nunca deve ser o que te impulsiona no seu serviço a Ele. Menciono isto porque, embora vários países possam ter os seus próprios deuses e ídolos, o dinheiro é o ídolo universal do mundo. Algo que as pessoas em todo o mundo amam,
a quem se curvam e a que servem. Portanto, os seguidores de Jesus devem rejeitar este ídolo tal como rejeitam todos os outros e devemos nos afastar daqueles que idolatram Mamon. Jesus nos alerta que não podemos servir a dois deuses simultaneamente. Acabaremos amando um e odiando o outro, ou nos dedicando a um e desprezando o outro. É impossível adorar a Deus verdadeiro sendo escravizado pelo Deus do dinheiro, das celebridades ou de qualquer outra coisa. Portanto, tome cuidado com os idólatras e evite-os. Isto nos leva ao último, mas certamente não menos importante grupo. Número 3. O imoral. A Bíblia já nos avisou que nos últimos dias as pessoas serão mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Isto está começando a acontecer globalmente. De forma sutil e astuta, Satanás tem usado a mídia e o entretenimento para diluir os valores divinos e o que a Bíblia ensina. É por isso que hoje muitas pessoas não veem nada de errado na difusão da sociedade, especialmente em relação à imoralidade. Satanás construiu globalmente a ideia de que a imoralidade não tem nada a ver com você como pessoa. Hoje a nudez se tornou aceitável em muitas sociedades. A pornografia e outras formas de imoralidade sexual são agora promovidas em revistas, redes sociais e filmes. Já se foi o tempo em que as menores cenas sexuais nos filmes eram cobertas para que o público não pudesse vê-las. Hoje as cenas de sexo são celebradas e promovidas devido ao quanto as pessoas foram expostas ao tema da imoralidade. Hebreus capítulo 13, versículo 4 nos adverte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aqui a Bíblia nos instrui a honrar a santidade do casamento e permanecer fiéis aos nossos votos de pureza, pois Deus julgará todas as formas de imoralidade sexual, sejam elas cometidas por indivíduos solteiros ou casados. Contudo, esta mensagem contrasta fortemente com o que a sociedade prega hoje. Satanás normalizou o pecado sexual em todas as suas formas entre a vasta população do mundo. Como resultado, o sexo e o adultério estão sendo amplamente promovidos. Além disso, para além da mera aceitação, as pessoas estão agora envolvidas em formas ainda mais extremas de pecado sexual. Há um desejo doentio por sexo, levando ao surgimento da homossexualidade, do lesbianismo, da masturbação e de vários outros desejos descontrolados no mundo de hoje. Não esqueçamos que a Bíblia já nos avisou que nos últimos dias esses comportamentos seriam generalizados. Ela diz que as pessoas não terão autocontrole e isso é algo que não devemos ignorar. Nesses tempos, as pessoas se tornarão escravas dos seus desejos, mantidas cativas por aquilo que querem e anseiam. Contudo, como cristãos, devemos nos distanciar de pessoas imorais. Elas podem não declarar isso abertamente, mas podemos reconhecê-las pelas suas ações e não devemos permitir que entrem em nossas vidas nem por um momento. Concluindo, devemos ter cuidado com esses grupos de pessoas, pois Jesus nos alertou sobre a influência deles ser como um fermento. Assim como uma pequena quantidade de fermento pode fazer com que toda a massa cresça, esses indivíduos podem nos levar ao pecado e à injustiça se os deixarmos entrar em nossas vidas. Não sejamos enredados pelo mal enganoso destes últimos dias. Jesus nos aconselha a sermos inocentes como as pombas, mas astutos como as cobras. Este não é apenas um bom conselho, é um aviso vital para enfrentar os desafios nos últimos dias. Lucas capítulo 12, versículo 1 diz: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Meu amigo e minha amiga, é crucial que não nos deixemos influenciar pela hipocrisia e falta da sinceridade daqueles que apenas parecem ser piedosos, mas são idólatras e imorais. O seu engano pode se infiltrar em tudo o que dizem e fazem, pois estão apenas a servir os seus próprios interesses. Embora vivamos neste mundo, devemos sempre lembrar que não somos deste mundo. Fomos chamados das trevas do mundo para a maravilhosa luz encontrada no Senhor Jesus.
A nossa tarefa agora é proclamar os louvores daquele que nos chamou, vivendo vidas santas e justas, evitando estar em julgo desigual com os incrédulos. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Em um mundo repleto de energias e filosofias diversas, é fácil se encontrar numa encruzilhada, especialmente no que diz respeito aos presentes que aceitamos e aos itens que escolhemos para nos rodear. O fascínio pela novidade, o encanto dos artefatos antigos ou mesmo o valor sentimental das relíquias de família podem por vezes obscurecer o nosso julgamento. No entanto, é crucial lembrar que nem tudo que reluz é ouro, e nem todo presente é uma bênção disfarçada. Esse discurso não pretende incutir medo, mas sim munir você de discernimento e sabedoria. À medida que navegamos por esse tópico, vamos ancorar a nossa compreensão na profunda sabedoria das Escrituras, garantindo que as nossas escolhas estejam sempre alinhadas com o plano de Deus para nossas vidas. Primeiro, a aliança de cuidado, navegando pelos dons com discernimento espiritual. Cada objeto que trazemos para as nossas casas carrega consigo uma história, uma energia e, potencialmente, um apego espiritual. Extraindo sabedoria de uma diretriz atemporal encontrada nas Escrituras, somos advertidos contra a introdução de quaisquer objetos detestáveis em nossas casas. A essência deste aviso é clara. O que permitimos nas nossas vidas pode enriquecer ou contaminar o nosso bem-estar espiritual. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Pense nisso. Você já sentiu uma sensação de desconforto em relação a um determinado item? Talvez seja algo transmitido de geração em geração ou um presente que, apesar da aparência externa, deixa você com o coração pesado. Essa intuição não deve ser ignorada. Isso é um sinal que nos exorta a examinar não apenas as implicações físicas, mas também as espirituais daquilo que mantemos nos nossos espaços pessoais. Nossa herança e os itens que nos foram transmitidos guardam histórias daqueles que vieram antes, mas é crucial discernir quais dessas histórias se alinham com a luz e a vida que aspiramos incorporar. Objetos associados a práticas que contradizem os valores que prezamos, como idolatria, bruxaria ou qualquer forma de trevas, carregam consigo apegos que podem impedir nosso crescimento espiritual e a nossa paz. Não se trata de medo, mas de fazer escolhas conscientes. Mesmo como verdadeiros cristãos, enquanto estamos protegidos, os ambientes que criamos ao nosso redor podem influenciar a nossa saúde espiritual e as nossas batalhas. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, faz eco desse sentimento, nos exortando a nos separar das coisas impuras. Essa separação não é apenas física, é um ato espiritual de dedicar nossos espaços à positividade, à luz e principalmente a Deus. Os artefatos de nossos ancestrais, não importa quão valiosos sejam sentimentalmente, às vezes podem ser recipientes para energias que não desejamos abrigar. Remover esses itens não é um ato de desrespeito. Antes, é um passo em direção à santificação de nossos lares. Trata-se de criar um refúgio que reflita o nosso espírito renovado, livre das sombras do passado. Estejamos atentos também aos presentes que aceitamos. Por mais inocentes que pareçam, presentes de fontes enredadas com práticas obscuras podem inadvertidamente abrir portas para perturbações espirituais. Essas perturbações não são apenas momentos fugazes. Elas podem perdurar, afetando nossas famílias e a nós de maneira profunda. O apelo à ação é claro. Limpe a sua casa, não apenas da desordem física, mas também dos fardos espirituais. Ore pelo seu espaço, dedicando ele como um santuário de luz e verdade. Ao fazer isso, não apenas nos protegemos, mas também estabelecemos uma base de integridade espiritual para as gerações vindouras. Os textos sagrados, há muito, nos alertam sobre os perigos invisíveis que espreitam por trás de objetos aparentemente inocentes.
Deuteronômio 7,26 não poderia ser mais claro em sua diretriz. Essa sabedoria antiga, proferida durante o discurso de Moisés antes de entrar em Canaã, serve como um lembrete atemporal da importância de proteger nossos espaços domésticos e espirituais contra a corrupção. Todos conhecemos alguém, um amigo, um familiar, que com as melhores intenções pode nos presentear com algo por amor ao exótico ou ao esotérico. No entanto, é aqui que reside o perigo, pois nem todo presente é desprovido de apegos espirituais. O amigo terreno, aquele que pratica diferentes crenças em busca da verdade, ou mesmo aqueles que, com curiosidade inocente, mergulham em práticas alheias à nossa fé, podem, sem saber, introduzir em nossas vidas elementos que estão em desacordo com o nosso bem-estar espiritual. Tudo na vida, cada objeto, carrega consigo uma essência espiritual, um canal potencial para energias que nem sempre podem estar alinhadas com Deus. As nossas casas, nossos santuários pessoais, são extensões do nosso eu espiritual, e o que permitimos nelas pode influenciar significativamente a nossa saúde e nosso bem-estar espiritual. Portanto, o primeiro farol de sabedoria brilha no caminho do discernimento espiritual, a compreensão de que nem todos os presentes devem ser aceitos. Assim como Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 16: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso resume a essência para navegar a vida, com um elevado sentido de consciência, sempre vigilante quanto às implicações espirituais das nossas escolhas. Em segundo lugar, presentes que perturbam o espírito, atenda às advertências divinas. Na jornada da vida, muitas vezes encontramos encruzilhadas, momentos em que as decisões podem alterar fundamentalmente o nosso caminho. É nesses momentos que podemos nos deparar com escolhas que parecem boas na superfície, mas que provocam uma sensação de desconforto em nosso espírito. A Bíblia, uma fonte intemporal de sabedoria e orientação, fala diretamente sobre estes momentos, oferecendo diretrizes claras para poder nos ajudar a navegar nessas escolhas com visão divina. Deuteronômio 7,26, essa profunda passagem bíblica, não é apenas uma nota de rodapé histórica, é uma advertência viva e vibrante para nós hoje. Ela nos ensina que nossos ambientes, os lugares que chamamos de lar, devem ser santuários, livres de qualquer coisa que possa nos comprometer espiritualmente. Por que isso importa? Porque nem tudo que reluz é ouro. Nossas vidas são repletas de momentos em que nossos alarmes internos soam, sinalizando cautela. Esse sentimento de inquietação, de espírito perturbado, muitas vezes é o nosso primeiro indício de que algo não está bem. É uma voz divina que nos incentiva a fazer uma pausa e refletir sobre a natureza dos presentes que nos são oferecidos. Provérbios, capítulo 14, versículo 15, esclarece isso ainda mais. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Essa sabedoria não tem a ver com ceticismo, mas com discernimento, reconhecendo que nem todas as coisas são o que parecem. Lembre-se da história de Eliseu, que recusou presentes de Naamã após a sua cura, em 2 Reis capítulo 5. Aquilo não foi uma ingratidão, mas uma compreensão profunda de que aceitar certos presentes poderia levar a concessões espirituais. Da mesma forma, a escolha de Daniel de rejeitar a comida do rei foi um ato de preservação da sua integridade espiritual, guiado pelo conhecimento de que algumas coisas têm um peso muito além do seu apelo imediato. Então, o que devemos fazer quando confrontados com tais dilemas? A Escritura também oferece orientação aqui. Se envolva em um diálogo sincero com Deus, compartilhe suas preocupações e busque a sabedoria dele. Abrace a gratidão, refletindo sobre as bênçãos em sua vida, pois isso pode mudar seu foco da confusão para a clareza. Avalie suas expectativas. As maiores lições da vida muitas vezes vêm embrulhadas em pacotes inesperados. E às vezes, simplesmente tirar um momento para respirar, para permitir ter espaço, pode trazer paz a um espírito perturbado. Não se esqueça das palavras de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis
ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Este é um chamado à vigilância para escolher com sabedoria as influências que permitimos em nossas vidas. A Bíblia não oferece apenas conselhos, ela estende uma mão orientadora, nos conduzindo a escolhas que honram o nosso bem-estar espiritual. Terceiro e último ponto é o cuidado com os presentes imorais. No mundo inundado de escolhas, tanto morais como imorais, é imperativo navegar nas nossas vidas com discernimento e sabedoria, especialmente quando se trata de aceitar presentes. Essa sabedoria não é nova, é tão antiga quanto as colinas, profundamente enraizada nos textos sagrados que guiaram inúmeras gerações. Esse antigo conselho que ecoa através dos tempos nos alerta sobre os perigos de nos alinharmos com os frutos da imoralidade. Imagine, se quiser, um cenário que é muito comum. Um parente ou talvez alguém que tenha escolhido um caminho repleto de compromissos imorais lhe oferece um presente. Esse presente, um carro novinho em folha, pode parecer a princípio um símbolo de amor, mas se esse veículo foi adquirido como fruto de atos errados, como a exploração, a corrupção ou o crime, então o seu exterior brilhante esconde um núcleo corrupto. Aceitá-lo significaria integrar um pedaço dessa imoralidade na sua vida, na sua própria casa. A Bíblia, na sua sabedoria, não nos adverte apenas sobre objetos físicos, mas fala sobre a própria essência das nossas interações com o mundo. No caso do indivíduo próspero, mas moralmente comprometido, que oferece presentes resultantes de transgressões, a versão Nova Almeida atualizada do Deuteronômio amplifica essa advertência e diz: não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essa coisa, pois é amaldiçoada. Essa passagem não trata apenas de rejeitar presentes físicos. Ela é uma metáfora para qualquer forma de associação ou benefício derivado da imoralidade. Exige uma postura consciente e deliberada contra a integração ou o endosso de tais compromissos nas nossas vidas. Ao aceitar um presente contaminado pelas ações imorais de outros, confundimos os limites entre o certo e o errado nas nossas vidas e, por extensão, na nossa família. Consideremos outra ilustração que aproxima esse conceito de maneira familiar. Você sabe que a riqueza de um amigo vem de fontes duvidosas, talvez de negociações que prejudicam outras pessoas ou infringem a lei, e ele se oferece para te ajudar a comprar algo caro, como uma aliança de casamento, por exemplo. Aqui, a orientação da Bíblia é clara. Aceitar tal presente é tecer o tecido da sua vida com fios de imoralidade. Não é apenas um anel ou uma aliança. Isso se torna um símbolo de cumplicidade em ações que contrastam fortemente com uma vida vivida em busca da retidão e da integridade. Como seguidores da sabedoria e buscadores de uma vida virtuosa, é nossa responsabilidade examinar não apenas os presentes que recebemos, mas também das mãos de onde eles vêm. Esse discernimento nos permite proteger os nossos lares, as nossas famílias e as nossas almas de serem contaminados pela sombra da imoralidade. Trata-se de fazer escolhas que reflitam os nossos valores e convicções mais profundas, garantindo que as nossas vidas sejam um testemunho dos princípios que prezamos. Em essência, a jornada pela vida é marcada pelas escolhas que fazemos, cada uma delas um fio na tapeçaria da nossa existência. Ao optar por rejeitar presentes que provêm de uma situação de imoralidade, afirmamos o nosso compromisso com um caminho definido pela integridade, retidão e busca pela santidade. Deixe que esta sabedoria guie os seus passos, iluminando o seu caminho com a luz da clareza moral e da convicção. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você sabia que, de acordo com a Bíblia, existe uma cidade conhecida espiritualmente como Babilônia a Grande, que é descrita como morada de demônios, habitação para todo espírito impuro, gaiola para pássaros impuros e odiosos e guarita para todo animal detestável?
Essa cidade influenciou nações ao redor do mundo a se entregarem ao vinho inflamado do seu adultério. Os reis da terra foram atraídos para cometer adultério com ela, e os mercadores da terra acumularam riquezas através do poder de seus luxos. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, declara claramente: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Nesse vídeo, nos aprofundaremos a uma exploração reveladora de Apocalipse 17. Também descobriremos como a prostituta da Babilônia representa um sistema mundial maligno que está controlado pelo anticristo antes da volta de Jesus à Terra. Recomendo que preste muita atenção a este vídeo, pois ele tem o poder de informar e transformar você por meio das revelações que oferece. Encorajo você a assistir esse vídeo até o final, participar das orações e receber as bênçãos para você, sua família e seus amigos. Além disso, peço também a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar essa mensagem para nos ajudar a alcançar um público mais amplo. Ao fazer isso, você não está apenas espalhando o Evangelho, mas também tocando mais vidas e avançando o reino de Deus. Agora, vamos explorar a mensagem de hoje. Como surgiu a Babilônia? De acordo com as interpretações bíblicas, Babilônia é frequentemente considerada a cidade do diabo porque se opõe perpetuamente a Deus e a tudo que está associado a ele. A Bíblia descreve a Babilônia como uma cidade que simboliza a apostasia, se opondo ao plano redentor de Deus para salvar a humanidade. Em Gênesis capítulo 10, versículos 8 e 10, uma história intrigante é contada sobre uma figura proeminente chamada Nimrod, um habilidoso caçador e guerreiro. Acredita-se que Nimrod seja o pai fundador da Babilônia. O nome Nimrod significa rebelar-se, e as ideologias sobre as quais ele construiu a Babilônia espelhavam a rebelião contra qualquer coisa que representasse Deus, que continua a ser associada à Babilônia ao longo da história. Qualquer cidade que se rebele contra Deus é figurativamente chamada de Babilônia. O Antigo Testamento narra eventos significativos na Babilônia, como a história da Torre de Babel, onde os humanos tentaram construir uma torre para alcançar os céus. No entanto, Deus interveio destruindo a torre e dispersando a humanidade, fazendo com que falassem línguas diferentes, dificultando assim a sua capacidade de compreensão e comunicação entre si. Em termos contemporâneos, a palavra Babilônia é usada para significar qualquer cidade que rejeita abertamente os caminhos e as leis de Deus. Apocalipse capítulo 18, versículos 1 ao 3, afirma enfaticamente que Babilônia, a Grande, caiu e se tornou morada de demônios e espíritos imundos, lugar de toda ave impura e animal detestável. As nações se entregaram aos seus adultérios e os reis e mercadores enriqueceram com seus luxos excessivos. Mesmo nos tempos antigos, a Babilônia era conhecida pela sua fervorosa idolatria, como evidenciado na história de Nabucodonosor e dos 3 rapazes hebreus que se recusaram a se curvar diante da imagem de ouro do rei e foram, consequentemente, lançados na fornalha de fogo ardente devido à sua fé inabalável em Deus. Na antiga cidade da Babilônia, encontramos um forte contraste entre ela e os caminhos de Deus. Um exemplo vívido vem das páginas do livro de Daniel, onde o rei Belsazar ordenou o uso de vasos sagrados de ouro do Templo de Jerusalém para servir vinho durante suas reuniões extravagantes. Os vasos sagrados, destinados à adoração, foram mal utilizados para um verdadeiro carnaval, afastando todos do caminho de Deus. Traçando paralelos com a nossa era atual, testemunhamos uma tendência semelhante no mundo que nos rodeia. Os ecos de Babilônia ressoam na nossa sociedade hoje, refletindo uma mudança nos princípios de Deus para a idolatria. A moralidade parece estar em declínio, com comportamentos antes considerados detestáveis se tornando agora normalizados. A nudez, o crime e a promiscuidade estão aumentando, aparentemente aceitos como norma em diversas sociedades. Agora, vamos nos aprofundar em Apocalipse 17 e comparar suas revelações com o cenário global atual. Apocalipse 17, versículos 1 e 2, descreve uma grande prostituta com vasta influência, levando muitos ao erro. Está escrito:
Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Em primeiro lugar, a Bíblia fala dessa figura que simboliza uma força generalizada que influenciará líderes, políticos, celebridades e profissionais em vários domínios, desde religião e política até economia, educação, entretenimento, meios de comunicação e família. O retrato bíblico sugere um adultério espiritual, semelhante aos sistemas religiosos ímpios que observamos hoje. Figuras influentes, incluindo celebridades e políticos, sucumbiram ao fascínio da prostituta metafórica, abandonando a sua bússola moral. Essa rendição aos valores mundanos muitas vezes as leva a abraçarem abertamente crenças opostas sem remorso. Algumas dessas figuras até declaram orgulhosamente lealdade às forças opostas, promovendo os valores e sistemas da Babilônia. No nosso tempo, é crucial permanecer vigilante, reconhecendo a natureza enganosa de tais influências. Muitas figuras influentes trocaram o seu bem-estar espiritual pela busca de ganhos mundanos, abraçando abertamente práticas contrárias aos caminhos de Deus. À medida que os líderes reivindicam publicamente afiliações com forças opostas, se envolvendo em estilos de vidas desalinhados com os princípios de Deus, devemos estar atentos e discernir os tempos. Ao compreender estes paralelos, nos equipamos para enfrentar os desafios da nossa Babilônia moderna, nos mantendo firmes nos ensinamentos da Bíblia. Em segundo lugar, Apocalipse capítulo 17, versículos 4 e 5 diz: Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Assim como o desejo do rei Nabucodonosor de construir um nome para si mesmo, conforme mencionado em Daniel 3, o sistema do mundo moderno também está inclinado para esta prática antiga de idolatrar a reputação pessoal. Hoje, o sucesso é muitas vezes definido de forma restrita por conquistas mundanas e recordes quebrados, em vez de ser visto através das lentes da palavra de Deus. Essa mudança levou a uma competição intensa e a um foco generalizado na autopromoção, espelhando as ambições dos antigos babilônicos. Há um relato fascinante em Gênesis capítulo 11, versículo 4. Imagine isso. Um grupo de pessoas unidas por um objetivo comum decidiu construir não uma cidade qualquer, mas uma cidade colossal. A sua ambição aumentou ainda mais com a construção de um monumento, uma torre imponente que pretendia tocar os céus. Não se tratava apenas de tijolos e argamassa, simbolizava um desejo profundo de gravar a sua identidade nas páginas da história, alcançando um tipo de glória que ultrapassava os limites da existência mortal. Este ambicioso projeto não foi apenas um empreendimento físico, ele representava uma aspiração profunda de reconhecimento e distinção. A história pinta um quadro vívido da busca inabalável da humanidade por reconhecimento e fama, refletindo um anseio intrínseco por significado. Captura uma essência atemporal, a busca humana por deixar uma marca, por ser lembrado e por se destacar na multidão. Além disso, Apocalipse 17, 4 adverte sobre uma entidade corrupta que exerce influência através da imoralidade e de práticas abomináveis, indicando um esforço deliberado para desviar as pessoas e corroer a sua fé. A prevalência da promiscuidade, da nudez, da perversão sexual e da imoralidade na sociedade contemporânea se alinha com essa advertência, uma vez que esses comportamentos têm como objetivo afastar os indivíduos de Deus e levá-los à destruição espiritual. A normalização de atividades como a mudança de gênero, a nudez pública, as relações extraconjugais e até a bestialidade em algumas regiões contradiz os princípios estabelecidos por Deus, refletindo uma promoção deliberada de valores contrários aos seus ensinamentos. Tudo isso é o abraço ao sistema babilônico.
Lembre-se de que as Escrituras equipararam consistentemente a fornicação e o adultério à idolatria e à religião falsa, enfatizando as consequências espirituais de tais comportamentos. Isso é paralelo às referências históricas nos livros dos profetas de Deus Ezequiel, Jeremias e Oséias, onde a infidelidade de Israel a Deus foi comparada à infidelidade conjugal. Portanto, como cristãos verdadeiros da era atual, quero que saibam que estamos num momento crítico entre o precedente histórico e as advertências proféticas. Nos compete defender a fé que nos foi confiada, permanecendo vigilantes contra as influências generalizadas da idolatria e da religião falsa propagadas pelo espírito da Babilônia. Para concluir, meu amigo e minha amiga, imploro que vocês defendam firmemente a fé e permaneçam vigilantes no discernimento desses sinais sutis mais potentes da influência da Babilônia. O fascínio das estratégias dessa cidade é inegavelmente real, enredando muitos através dos seus métodos astutos, levando-os a uma rebelião perigosa contra Deus. É fundamental que você fortaleça seu compromisso de servir a Deus, inabalável em sua determinação e resoluto em sua fé. Adote uma postura inflexível, firmemente enraizada em suas convicções, e preste atenção à admoestação encontrada no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, onde está escrito: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. À medida que navegamos nesses tempos precários, não devemos subestimar a gravidade desses avisos. Em vez disso, permaneçamos firmes, equipados com fé e dedicação inabaláveis à verdade, salvaguardando-nos, assim, contra as influências insidiosas do engano e da falsidade. Vamos agora orar, unindo a nossa fé em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, expresso minha profunda gratidão pelo Senhor ter desvendado os mistérios da Babilônia para mim hoje. Ao perceber agora seu desejo de que minha devoção inabalável sirva ao Senhor e somente ao Senhor, humildemente busco perdão por todos os casos e vezes em que me desviei para falsos deuses. Imploro teu perdão e purificação para que eu possa ser curado em teu nome. Querido Pai, imploramos a tua graça abundante para nos proteger das armadilhas do engano e da sedução que permeiam os últimos dias. Em meio à intricada teia de estratégias perversas, imploramos a sua proteção divina, embalados em seu abraço amoroso. Livra-nos dos esquemas sinistros do diabo que abundam nesses dias finais e nos fortaleça para permanecermos resolutos na fé até o fim. Nós clamamos e declaramos sinceramente que o Senhor nos dará a graça de defender firmemente o teu nome em meio às tribulações e perseguições que acompanham os últimos dias. Que nós, como peregrinos nesta jornada terrena, sejamos considerados inocentes diante do teu trono justo no final da nossa estadia aqui na terra. Agora, Senhor, proclamamos que as bênçãos desta oração possam abranger todos os nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo que oram conosco e aqueles que participarão destas orações mais tarde. Te agradecemos, ó Pai, pela confiança inabalável que temos no teu ouvido, sempre atento às nossas súplicas. Com o coração cheio de ação de graças e agradecimento, apresentamos nossas orações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se esse vídeo te abençoou, tire um momento e compartilhe com sua família, amigos ou entes queridos que precisam da mensagem em suas vidas. O tempo e a história estão intimamente ligados. Muitas coisas que aconteceram e acontecerão na história humana têm um significado especial no plano de Deus. A Bíblia é uma grande prova disso. Ela mostra que as coisas que Deus fez ou fará não são aleatórias, mas têm um propósito. A Bíblia é um lindo livro que nos conta tanto história quanto profecia. O tempo, como diz o ditado, tem um jeito de revelar as coisas. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de profecias bíblicas. Repetidamente, vimos essas profecias se tornarem realidade, o que nos dá confiança de que as restantes também acontecerão.
Meu amigo e minha amiga, na mensagem de hoje quero compartilhar 5 importantes profecias bíblicas que, como sinais de uma jornada, nos mostram o que está por vir. Oro para que isso fortaleça sua fé e te inspire a crer na palavra duradoura de Deus. Antes de começarmos, quero deixar claro que o objetivo desse vídeo não é assustar você, mas sim aumentar a sua fé e te dar confiança para a vida. Espero que você sinta encorajado ao final desse vídeo, em nome de Jesus. Agora, vamos começar. A primeira profecia é o aparecimento do Anticristo. Quem é exatamente o Anticristo? Será que o Anticristo é uma pessoa específica, como um líder mundial ou uma figura pública? O que há de tão único nele? Bem, vamos explorar algumas respostas à medida que nos aprofundamos na questão. A Bíblia não diz explicitamente de onde virá o Anticristo, contudo, ela confirma que o Anticristo certamente virá um dia, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz: Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O Anticristo é um futuro líder global que surgirá no fim dos tempos. Como o nome sugere, ele se oporá a tudo que é relacionado a Deus. A Bíblia não indica se o Anticristo será gay ou presidente de uma nação, como algumas pessoas acreditam. Pode ser que sim, pode ser que não, isso não é importante. A Bíblia nunca nos deu muitos detalhes sobre quem ele seria antes de aparecer como Anticristo. Por isso é mais sensato não presumir ou suspeitar de uma pessoa específica. No entanto, a Bíblia nos diz uma coisa sobre o Anticristo. Ele blasfemará corajosamente contra Deus. Apocalipse 13, versículos 5 ao 8, revela essa característica. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Uma característica importante do Anticristo será sua extrema blasfêmia. Seu governo será marcado por muito desrespeito a Deus. Isso contradiz a crença de algumas pessoas hoje de que alguns líderes mundiais ou figuras influentes são o Anticristo. Também é diferente de qualquer sentimento negativo que as pessoas geralmente têm e expressam sobre Deus. Por mais anticristão que seja esse comportamento, isso não é nada comparado ao nível de blasfêmia que o próprio Anticristo exibirá contra Deus. De acordo com a Bíblia, está claro que o Anticristo será excepcionalmente blasfemo contra Deus e tudo o que está associado a ele. A chegada e a elevação do Anticristo ao poder e influência em todo o mundo darão início a uma nova era da marca da besta, nos levando assim à segunda profecia, a marca da besta. Encontramos muitas informações sobre o Anticristo e seu falso profeta em Apocalipse capítulo 13. Ao nos aproximarmos no final deste capítulo, nos deparamos com o versículo 18 que diz: Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Como você provavelmente já ouviu falar, a marca da besta será necessária para todas as transações financeiras. O Anticristo obrigará todos a receberem essa marca na testa ou na mão direita, sem a qual não poderão realizar nenhuma transação. Imagine não poder comprar comida, pagar contas ou ser pago pelos seus serviços, porque se recusou a aceitar uma marca emitida pelo governo. Serão tempos muito desafiadores, meu amigo e minha amiga. A marca da besta é um evento futuro previsto através dessa profecia. Isso significa que sem dúvida acontecerá, não importa quanto tempo demore. Dê uma olhada ao seu redor. Já estamos testemunhando avanços que poderão abrir caminho para a implementação da marca da besta. Tecnologias como o reconhecimento facial e de impressões digitais e o avanço na maneira como os bancos, comércios e indústrias funcionam
poderão desempenhar um papel importante quando a marca da besta for apresentada ao mundo. Veja os avanços significativos nos chips e implantes médicos e na tecnologia de identificação por radiofrequência, que podem ser conectadas à marca da besta. Acreditamos que a tecnologia que vemos hoje pode ser a fase inicial daquilo que pode eventualmente ser usado como a marca da besta. Contudo, é crucial enfatizar que essas tecnologias não são a marca da besta em si. A marca da besta só será dada àqueles que adoram o anticristo. Ela será tomada como uma forma de submissão ao anticristo e não por qualquer outro motivo. Mas lembre-se, devemos permanecer fiéis à Bíblia. A marca da besta será uma identificação do fim dos tempos exigida pelo anticristo para comprar ou vender e será dada apenas àqueles que adoram o anticristo. Considere Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso nos leva à terceira profecia, o arrebatamento. Tenho certeza de que você tem ouvido muito sobre o arrebatamento ultimamente e quero encorajar você a ver isso como um lembrete positivo de que o dia do Senhor está se aproximando. O arrebatamento é um evento do fim dos tempos, quando Deus levará os verdadeiros cristãos da terra para se prepararem para o seu justo julgamento. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, mas o mais importante é que o arrebatamento definitivamente acontecerá, não importa quando, seja antes, durante ou depois da grande tribulação. Durante o arrebatamento, Deus ressuscitará todos os que creram em Jesus e já morreram, dará a eles corpos glorificados e os tirará da terra, junto com todos os que creem e ainda estão vivos, que também receberão corpos glorificados naquele momento. Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 ao 17. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Um desafio significativo do arrebatamento é o caos que se seguirá quando ele acontecer. Conforme mencionado em Mateus capítulo 24, versículos 40 ao 42, uma pessoa será levada e a outra deixada para trás, quer esteja trabalhando no campo ou no moinho. Só de pensar nos desastres e no caos que ocorrerão apenas no dia do arrebatamento é algo muito perturbador. Por exemplo, um piloto cristão desaparecendo no meio de um voo, ou um médico cristão sendo arrebatado durante uma cirurgia, são cenários difíceis de imaginar. O arrebatamento será uma experiência terrível para os incrédulos, mas um momento de alegria para aqueles que estão em Cristo Jesus. A boa notícia é que nenhum cristão genuíno perderá o arrebatamento. Isso é crucial para nós, como cristãos, lembrarmos e nos alegrarmos. Você não concorda? Agora vamos à quarta profecia que está prestes a acontecer, a grande tribulação. Após o arrebatamento, acontecerá a grande tribulação. Esse futuro evento do fim dos tempos é descrito em Apocalipse e envolve a ira de Deus sendo derramada sobre a terra devido à incredulidade e rebelião. Também serve como um retrato de como Deus disciplina e protege seu povo, até que ele cumpra sua promessa a eles, estabelecendo um reino terreno. A severidade desse período será tão grande que somos avisados em Mateus capítulo 24, versículos 20 e 21. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Segundo a Bíblia, a grande tribulação refere-se aos 3 anos e meio finais do período da tribulação. Esse período é distinto porque marca a revelação e o domínio da besta e do anticristo. Além disso, é crucial compreender que a tribulação e a grande tribulação não são a mesma coisa. O que quero dizer?
Permita-me esclarecer suas diferenças. A tribulação em si abrange um período inteiro de 7 anos, enquanto a grande tribulação se refere especificamente à segunda metade desses 7 anos. Durante esse período, todos passarão por dificuldades globais, perseguições, desastres, fome, guerra, dor e sofrimento, impactando toda a criação. E de acordo com as Escrituras, esses eventos precederão o julgamento que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Agora, vamos passar para a profecia final que compartilharei neste vídeo: a volta de Jesus. Meu amigo e minha amiga, a segunda vinda de Jesus é um outro evento futuro mencionado na Bíblia. É crucial notar que a segunda vinda é diferente do arrebatamento. Como? No arrebatamento, os que creem encontrarão a Deus no céu, enquanto na segunda vinda, Jesus retornará à terra com os cristãos para reinar com eles por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 16, coloca dessa forma: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O apóstolo Paulo também escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que encontraríamos Jesus nos ares quando fôssemos arrebatados. Lembre-se de que quando Jesus veio à terra antes, ele nasceu como uma criança humilde. Sua segunda vinda, porém, será muito diferente, pois ele retornará como rei para reinar com domínio e poder. Veja o que diz Atos, capítulo 1, versículo 11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Que dia aguardar ansiosamente? Concluindo, essas profecias do fim dos tempos nos lembram que há mais por vir. É como ler o próximo capítulo de um livro emocionante. Precisamos observar o mundo ao nosso redor e compará-lo com os ensinamentos da Bíblia para compreender o que está por vir. Em vez de deixar que essas profecias te assustem, deixe-as inflamar o seu espírito e fortalecer a sua fé na palavra de Deus. À medida que nos aproximamos do fim dessa era, fiquemos alertas e prestemos atenção às advertências dadas pelo Senhor Jesus sobre o fim dos tempos. Muitas coisas acontecerão, mas devemos permanecer firmes na nossa fé, inabaláveis nas nossas crenças e enraizados na nossa confiança naquilo que Jesus realizou na cruz. É assim que podemos superar o caos dos últimos dias e não sermos influenciados pelos enganos que o acompanham. Tal como no tempo de Noé, as pessoas ficam presas em suas rotinas diárias e nós também devemos estar vigilantes para evitar sermos enganados nesses últimos dias. Não é que estar ocupado seja errado, mas as distrações que acompanham a ocupação excessiva podem levar ao engano. Ao testemunharmos o desenrolar desses acontecimentos conforme predito na Bíblia, devemos reconhecer que o fim desta era está próximo. Vamos manter nossos olhos focados em Deus e permanecer firmes em sua verdade. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Na nossa era moderna, as reflexões muitas vezes nos levam a questionar se o nosso mundo reflete as antigas cidades de Sodoma e Gomorra. Alguns podem argumentar que as questões sociais de hoje não se comparam, mas vamos parar por um momento para examinar os paralelos. Imagine, se quiser, as manchetes atuais que chocam e consternam. Casos de incesto, irmãos enredados em amores proibidos, líderes religiosos a abraçarem uniões que outrora condenaram e discussões alarmantes que defendem a normalização da pedofilia. Essas narrativas, extraídas dos feeds de notícias de hoje em dia, ecoam comportamentos preocupantes que parecem desenfreados na nossa sociedade.
Mesmo figuras religiosas de alto escalão navegam nas águas turbulentas do debate moral, por vezes dando prioridade às questões sociais contemporâneas em detrimento dos ensinamentos fundamentais da nossa fé. A internet se torna um palco para atos tabu, enquanto os debates sociais muitas vezes dão prioridade ao gênero e à identidade em detrimento da orientação espiritual e da unidade. Essa reflexão nos leva de volta a uma história central do livro de Gênesis, com foco em Sodoma e Gomorra, cidades que prosperaram na superfície, mas foram corroídas por dentro pelo pecado. A história delas serve como um lembrete das consequências da decadência moral. A história da queda de Sodoma e Gomorra começa com uma revelação divina. O pecado nessas cidades havia aumentado a tal ponto que provocou uma resposta dos céus. A observação de Deus em Gênesis capítulo 18, versículo 20, diz: "Tão grande é o clamor contra Sodoma e Gomorra e tão grave o seu pecado." Essa passagem ressalta uma lição vital. Embora Deus seja onisciente, há uma expectativa de que a humanidade manifeste suas virtudes por meio de ações e decisões. O diálogo entre Deus e Abraão sobre a justiça destaca uma jornada de compreensão e aplicação da justiça, ao invés de um mero decreto divino. Essa história enfatiza o significado dos nossos feitos e o seu impacto, tanto visível como invisível. Antes da alegre chegada de Isaque, o querido descendente de Abraão, uma história se desenrola, pintando um forte contraste entre o caráter benevolente de Abraão e as notórias cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão, modelo de fé e generosidade, destaca-se num cenário marcado pelo egoísmo e pela depravação. Em meio à decadência moral, sua vida brilha como um farol de esperança e compaixão. É uma história de dois mundos, onde as orações de Abraão por misericórdia se entrelaçam com o julgamento iminente sobre as cidades perdidas pelo vício. Essa parte da história é uma vitrine nítida das consequências da imoralidade desenfreada e do poder da intercessão. O diálogo de Abraão com Deus não foi apenas um apelo, foi um desafio ao julgamento divino, perguntando se os justos deveriam ser varridos junto com os ímpios. Neste momento, que sublinha um princípio moral crítico, há a importância da responsabilização individual sobre a condenação coletiva. No centro desta saga está uma troca crucial, uma aliança divina com Abraão, um homem cuja fé tinha o poder de alterar destinos. Foi durante estes momentos decisivos que Deus revelou a sua dolorosa decisão de destruir Sodoma e Gomorra, cidades hoje sinônimas do pecado e do julgamento. No entanto, foi a intercessão incansável de Abraão que destacou a sua profunda preocupação pelos inocentes entre os culpados. Seu apelo a Deus em Gênesis capítulo 18, versículo 23, dizendo: "Quereis destruir também os justos com os ímpios?" Ecoa o dilema atemporal da punição coletiva versus responsabilidade individual, um tema que ressoa na tradição antiga, desde as orações hititas até os épicos de Gilgamesh, onde os líderes imploram aos deuses de discernimento em sua ira, poupando os inocentes em meio ao condenado. A destruição de Sodoma e Gomorra serve como uma dupla lição. Em primeiro lugar, é um alerta sobre a queda que advém de viver em excesso e ignorar os limites éticos. Em segundo lugar, e mais importante, destaca a importância de defender o que é certo, mesmo contra probabilidades aparentemente intransponíveis. A tentativa de Abraão de negociar a misericórdia de Deus mostra o impacto potencial da defesa justa. Sodoma e Gomorra, apesar de sua riqueza, estavam cegas para sua destruição iminente, mergulhadas em uma cultura de excesso e falência moral. Isso te parece familiar? Vamos nos inspirar então no legado de Abraão. No mundo que oscila à beira da ambiguidade moral, a sua história lembra o poder de permanecer firme nas próprias convicções, defender os inocentes e o potencial transformador da compaixão e da misericórdia. É um apelo à ação, um lembrete de que cada um de nós tem a capacidade de fazer a diferença, de influenciar a balança da justiça e da misericórdia num mundo que necessita desesperadamente de ambas. Aprofundamos a narrativa de Sodoma e Gomorra, mudando nosso foco para os próprios habitantes. As suas vidas, uma tapeçaria de escolhas e ações individuais, tecem coletivamente o destino de suas cidades. Essa história transcende o tempo, refletindo a nossa sociedade de hoje e as decisões pessoais, servindo como um lembrete comovente de que as consequências das nossas ações são de longo alcance e irreversíveis. É uma reflexão preventiva que enfatiza a importância vital da adesão aos princípios morais na formação das nossas vidas e da sociedade em geral.
Os erros de Sodoma e Gomorra, assuntos de extenso debate acadêmico, simbolizam mais do que apenas os atos evidentes da depravação testemunhados pelos anjos no encontro de Ló. É crucial compreender que os pecados dessas cidades eram multifacetados, incorporando não apenas transgressões sexuais, mas também um profundo desrespeito pela dignidade humana e pela compaixão. Essa história, conforme narrada em Gênesis capítulo 19 e exposta em textos como 2 Pedro e Judas, ilustra um padrão de comportamento que é ao mesmo tempo destrutivo e desdenhoso, impactando indivíduos justos como Ló. Essa interpretação mais ampla do pecado destaca uma lição crítica. A decadência moral não tem apenas a ver com os atos ilícitos individuais, mas abrange o fracasso de uma comunidade em defender valores de respeito, cuidado e hospitalidade. A história de Sodoma e Gomorra serve de espelho, refletindo as consequências da negligência da sociedade para com essas virtudes humanas fundamentais. Ao refletirmos sobre essa história, é essencial compreender a mensagem subjacente que ela transmite sobre as consequências do compromisso moral. A queda de Sodoma e Gomorra não é apenas uma história de retribuição divina, mas um testemunho dos perigos inerentes ao abandono dos valores éticos. É um apelo à introspecção e à ação, nos exortando a viver vidas baseadas na virtude e a promover comunidades que valorizem e defendam a dignidade de cada indivíduo. A história de Sodoma e Gomorra se desenrola como um conto de advertência, um reflexo das falhas mais graves da humanidade. No centro da sua queda não estava apenas um único pecado, mas uma confluência de transgressões que pintou um quadro mais amplo de decadência social. A história gira em torno do desrespeito pelas virtudes sagradas, compaixão, humildade e respeito pelo estranho entre nós. Essa história, profundamente enraizada em Gênesis capítulo 19, ilumina as terríveis consequências de tal falência moral. O relato começa quando o crepúsculo desce sobre as cidades antigas, agora sinônimo de depravação final. Aqui, Ló, um homem virtuoso em meio ao vício, torna-se o anfitrião inesperado de visitantes celestiais, disfarçados de meros mortais. Numa época em que o hóspede era sagrado, a recepção hostil dos habitantes da cidade a estes mensageiros divinos era um testemunho flagrante do seu estado decaído. A agressividade e a falta de hospitalidade que demonstraram eram apenas sintomas de um mal-estar mais profundo, uma podridão moral generalizada que se instalou. No entanto, as transgressões de Sodoma e Gomorra estenderam-se para além da sua hostilidade imediata. Gênesis 19 é uma cena vivida onde Ló, um homem que vivia em Sodoma, encontra dois anjos disfarçados de homens. Numa época em que a hospitalidade era algo sagrado, a recusa agressiva dos homens de Sodoma em estender a bondade a esses estranhos marcou um afastamento significativo da retidão. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 19, versículos 4 e 5. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora, a nós, para que abusemos deles. Este momento assustador sublinha não apenas uma violação da hospitalidade, mas também uma intenção de cometer graves atos. Expandindo os pecados de Sodoma e Gomorra, Ezequiel capítulo 16, versículos 49 e 50, lança uma rede mais ampla, revelando que a iniquidade deles era multifacetada. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que em vendo isto as removi dali. As reflexões do Novo Testamento aprofundam essa discussão, fazendo uma referência incisiva ao comportamento obsceno de Sodoma e Gomorra como um exemplo de retribuição de Deus para aqueles que se envolvem em imoralidade sexual e buscam desejos não naturais, como está escrito em Judas capítulo 1, versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Da mesma forma, 2 Pedro capítulo 2, versículos 6 ao 10, adverte os modos sensuais e rebeldes daquelas cidades, destacando o tormento de Ló pelas suas ações iníquas. E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente.
e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Essa exploração multifacetada do pecado, que vai da falta de hospitalidade à imoralidade sexual e à falta de compaixão pelos necessitados, serve como um poderoso lembrete das consequências do desvio das leis divinas. O julgamento sobre Sodoma e Gomorra não é apenas um relato de punição, mas um apelo à autorreflexão, nos levando a considerar as nossas próprias ações e o seu impacto no mundo que nos rodeia. Um desrespeito flagrante pelas leis sagradas preparou o terreno para sua destruição final. As Escrituras narram não apenas uma história da ira de Deus, mas uma lição imbuída da relevância atemporal. O julgamento sobre estas cidades serve como um lembrete claro de que um fracasso moral tão profundo traz consequências inevitáveis. Em toda a literatura bíblica, da profética à apostólica, a saga de Sodoma e Gomorra é invocada como um símbolo da degradação final do ser humano e da justiça de Deus. A sua história é uma confluência dos impulsos mais sombrios da humanidade: sensualidade desenfreada, desrespeito a Deus e um abandono total da virtude. Mas será que a cidade foi destruída apenas porque os homens de Sodoma tentaram abusar dos anjos? A resposta é óbvia: não. O julgamento de Deus não poderia ter sido pelo esforço ganancioso em si, pois ele havia decidido destruir as cidades dias antes disso acontecer. Além disso, Pedro enfatiza que a ação maligna era contínua, dia após dia, e não uma ocorrência única. O alvoroço já vinha subindo até Deus há algum tempo. A destruição de Sodoma e Gomorra surge como uma história rica em lições morais e um farol de alerta contra o perigo do colapso moral. No seu legado, um testemunho sombrio do destino que recai sobre aqueles que se desviam do caminho da retidão serve como um poderoso apelo à introspecção e à reforma. Ao refletirmos sobre esta história milenar, não podemos deixar de ponderar: no mundo de hoje, como nos comparamos com a medida das falhas de Sodoma e Gomorra? Estamos dando atenção aos estrangeiros, aos necessitados e aos que não têm voz entre nós? Convido você a compartilhar suas ideias nos comentários abaixo. E se essa mensagem ressoa em você, considere curtir e se inscrever para obter mais informações sobre nossa jornada espiritual compartilhada. Encerramos com uma breve oração. Senhor Deus e Pai, que possamos sempre encontrar forças para estender as mãos com bondade, para defender a justiça e para caminhar humildemente com Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.